Bem-vindos a mais um episódio do podcast Brasil Connection. Hoje eu estou aqui com Hélio Seco, biólogo, vice-presidente estadual do Partido Novo e foi candidato a vice-governador em 2022. Além disso, ele é graduado em gestão pública. Hélio, é um prazer estar aqui contigo. Mais um amigo, parabéns aí para a produção, que só está chamando amigo para entrevistar. É um prazer estar aqui contigo e eu queria que você contasse um pouco da sua história, da sua trajetória. E, por favor, não nos esconda nada. Vitor, obrigado pelo convite. Você, o Bruno, o pessoal da produção. É um prazer estar aqui para a gente falar de Rio de Janeiro, falar de turismo, especificamente ecoturismo, né, que é onde eu consigo contribuir um pouco mais. Bom, eu sou biólogo de formação, como você falou. Sou cria de Petrópolis, região serrana do Rio, então por si só já tem também uma conexão com o ecoturismo em função das características montanhosas, das cachoeiras, das paisagens dos nossos Alpes serranos, como eu costumo brincar lá em Petrópolis. Mas já tem muitos anos que eu moro no Rio. Eu tive uma vida nômade durante a minha formação, né? Eu fui fazer graduação em Campos, depois fiz mestrado em Minas, doutorado em Macaé, e de uns anos para cá estou aqui no Rio e gosto muito da cidade do Rio de Janeiro. Apesar de residir nela há alguns anos, a gente sempre acaba conhecendo um cantinho novo, sempre acaba se encantando com uma paisagem nova, enfim, algum charme da cidade sempre é revelado para a gente aí nas nossas andanças pelos diferentes bairros da cidade. E por eu ser alguém de formação na área ambiental, sempre me gera uma reflexão, né, quando eu olho essas paisagens, esses cantinhos, de como não seria mais interessante, como não seria melhor aproveitado, como não teria maior qualidade de vida, maior atrativo turístico se esses cantinhos, essas paisagens fossem melhor geridas, fossem mais bem cuidadas. E isso é algo que não é só sobre preservar o meio ambiente, é também oportunidade da gente gerar mais divisas econômicas, gerar mais oportunidade, mais emprego e renda para as pessoas, tanto que moram aqui trabalhando nessas ofertas de serviços, enfim, experiências que essas paisagens podem oferecer, mas também para o turista, que poderia ter maior valor agregado na experiência dele vindo aqui. Então, a minha formação, minha história de vida na área ambiental, somado ao meu hobby, que me levou a fazer, inclusive, graduação em gestão pública também, atuar em políticas públicas, no debate público de forma geral, é algo que eu acho que eu posso contribuir vindo aqui participar desse episódio de podcast falando do nosso Rio. Excelente. Você, em meio à sua trajetória, você foi candidato a vice-governador em 2022. Eu queria saber o que te levou a entrar nessa loucura, cara, assumir essa bronca aí. Basicamente, eu conhecia o trabalho do deputado federal Paulo Ganimi, que foi deputado eleito pelo Partido Novo aqui do estado do Rio de Janeiro em 2018, e acompanhando o trabalho dele, tive a iniciativa de entrar em contato e propor algumas coisas, dar minha sugestão, minha visão, minha contribuição quando haviam projetos de lei, quando haviam debates na Câmara dos Deputados em Brasília relacionados à área ambiental, também à área científica. E, para minha surpresa, ele sempre retornou esses contatos, sempre foi bastante receptivo ao receber minhas mensagens, enfim, das diferentes formas que eu entrei em contato, os diferentes momentos que eu tive contato com ele. Ele sempre foi bastante receptivo, comunicativo, e ali a gente foi desenvolvendo uma certa relação, uma certa comunicação. Quando veio a eleição municipal de 2020, onde ele já tinha ali quase 2 anos de mandato, ele ajudou, participou de algumas reuniões, de alguns atos de pré-campanha e campanha na cidade de Petrópolis, como eu disse, minha cidade natal, e eu estava acompanhando de perto essa eleição municipal lá em Petrópolis, inclusive
tinha tirado férias do emprego que eu tinha na época e tinha dedicado ali mais ou menos uma semana, 10 dias das minhas férias para ajudar o Partido Novo, o qual eu já era filiado e já me despertava bastante esperança na renovação política brasileira e tornar a gestão pública brasileira um lugar mais ético, um lugar mais eficiente, que entregasse resultado na ponta para as pessoas que mais precisam. Eu achava o Novo uma ferramenta, uma plataforma para isso. E contribuindo ali voluntariamente nesse momento de campanha municipal do Novo Petrópolis, a gente teve mais proximidade, o Paulo e eu, e em 2021, no ano seguinte, ele já estruturando, já ensaiando uma pré-candidatura a governo de estado, me convida para coordenar a elaboração do plano de governo dele, onde consta as propostas, as políticas públicas do projeto de estado que ele defendia. Então, me convida para, junto de uma equipe interdisciplinar que eu acabei liderando, construir propostas sobre meio ambiente e saneamento, né? Parte de água, esgoto, lixo, biodiversidade, áreas verdes, né? Mata Atlântica, energia renovável, uma série de coisas que... ecoturismo, uma série de coisas que a gente abordou ali naquele plano de governo. Esse plano foi sendo amadurecido, a gente teve umas rodadas de apresentação para diferentes públicos. Depois da terceira rodada de apresentação, ele me vem com essa surpresa. E foi de fato surpreendente para mim, porque eu não esperava, não estava no meu radar, não era algo que eu suspeitasse que ele iria me convidar para esse desafio de integrar a chapa na condição de vice dele. Mas, apesar do frio na barriga, da roubada, como você falou, né, essa loucura, vou te falar que, apesar da gente não ter obtido êxito nessa empreitada, nós ficamos em quarto lugar com aproximadamente 450 mil votos, mas acho que foi um recado importante que a gente deixou na urna, que a gente deixou com a candidatura, nas sabatinas que o Paulo participou, nos debates que ele participou. Eu também tive a oportunidade de participar de um debate pela TV Cultura, debate entre vices. Acho que a gente deixou um recado ali importante para o debate público do estado do Rio de Janeiro, para a população fluminense. E, apesar de não ter tido êxito, eu diria que é um dos maiores orgulhos da minha vida, da minha trajetória de vida, olhar para trás e ver que eu participei desse momento, tive essa experiência e vou guardar para o resto da vida tudo aquilo que eu vivi, tudo aquilo que eu senti, tudo aquilo que eu vi com os meus próprios olhos, caminhando pelo estado, fazendo campanha, lidando, conversando, dialogando, sentindo as pessoas. Então, foi uma experiência enriquecedora e acaba que renova o nosso propósito, né? Quando a gente vive uma coisa dessas. E é por isso que eu sigo aí, de alguma forma, participando, batalhando, né, no debate público para que a gente tenha tudo aquilo que eu falei lá no início do que eu imagino que o Novo possa representar como ferramenta, como plataforma de mudança na política brasileira, fluminense e carioca. Quando numa campanha para vice-governador, eu imagino que você rodou o Rio de Janeiro inteiro, o estado do Rio de Janeiro inteiro, fazendo campanha e falando com as pessoas e tal. Rodando o estado do Rio de Janeiro inteiro, você com certeza observou que o Rio de Janeiro é uma cidade de praias, montanhas, uma cidade verde. E eu queria saber como aproveitar essas oportunidades, ter tantos recursos naturais, tantas paisagens bonitas e alinhar isso com um turismo sustentável. A verdade é que, como já diria o músico, como já diria o poeta, uma cidade abençoada por Deus e bonita por natureza, nós estamos entre mar, rios e montanhas. E no meio disso tudo, uma cidade pujante culturalmente, uma cidade pujante cientificamente. A gente tem aqui um capital intelectual enorme, né? Universidades concentradas, geradoras de conhecimento para o Brasil e para o mundo.
eventos, cultura, arte, tudo aqui pulsa no Rio de Janeiro há muito tempo. Mas, num recorte recente, ele acaba sendo um recorte que deflagra, denuncia uma omissão, um maltrato com todo esse capital que a gente tem aqui. E aí o capital, ele pode ser entendido como um capital incluindo ambiental, capital ambiental, porque o Rio só é o Rio e conhecido mundialmente pelas nossas belezas, pelos nossos cenários, nossas paisagens paradisíacas, tropicais e únicas. E, obviamente, uma proporção territorial muito grande, uma cidade que sofreu um processo de chegadas expressivas de migrantes, né? Pessoas que vieram de várias partes do Brasil para cá em busca de um sonho, em busca de melhores oportunidades. A gente sofreu historicamente com decisões equivocadas do ponto de vista de gestão pública, especialmente segurança pública, ordenamento territorial, que fez com que a gente crescesse de maneira inadequada, de uma maneira equivocada, favelizando, colocando famílias em risco, né? Morando em áreas de risco tanto do ponto de vista físico, né? Geográfico, quanto do ponto de vista da segurança pública, poder paralelo crescente, tanto pelo tráfico originalmente, quanto depois pela milícia, e todo aquela mácula que os políticos do estado do Rio de Janeiro e do Rio Capital trazem consigo, infelizmente. Infelizmente, tem uma tradição de muitos políticos daqui serem presos, condenados, suspeitos, investigados de corrupção, e tudo isso acaba influenciando nesse maltrato com os nossos ativos ambientais também, porque a degradação desses ativos é tanto do ponto de vista ecológico quanto do ponto de vista de falta de segurança pública. Ou seja, como que a gente pode ilustrar isso na prática? Quem que vai fazer uma trilha num parque, numa montanha, aqui no Rio de Janeiro, com a certeza, com a tranquilidade de que não vai ser assaltado, que não vai ser abordado, que não vai ser de alguma forma acuado durante essa experiência? Então a gente tem um problema de insegurança muito grande, nós temos um problema igualmente grande de invasões em áreas verdes, né, das nossas encostas, das nossas montanhas, nas beiras dos rios, lagos, enfim, desordenadamente. Nós temos o poder paralelo usufruindo dessas invasões para se monetizar e fazer construções ilegais em áreas que deveriam ser preservadas. Nós temos uma dificuldade de mão de obra, uma dificuldade de pessoas, de equipe, de RH mesmo, que uma prefeitura naturalmente teria numa cidade de proporção tão grande como o Rio de Janeiro, e obviamente com tantas coisas para se dividir, tantas atenções para serem dadas, a gente não tem capacidade enquanto poder público de endereçar todas essas demandas. Você tem áreas verdes hoje que estão completamente sucateadas, abandonadas, e daí eu acho que entra uma discussão muito válida e que precisa ser colocada à mesa, um dogma precisa ser superado nesse sentido, que é a participação da iniciativa privada, a participação de investidores, de empresários que podem ajudar a gerir essas áreas verdes, podem ajudar a preservar e fiscalizar essas áreas verdes, oferecendo experiências com maior conforto, maior segurança, maior valor agregado a quem quer que seja que frequente esses lugares. Então eu fico muito feliz de a gente ter finalmente um edital bem sucedido ainda esse ano, né? Há poucos meses atrás, de parques cariocas, se eu não me engano, foram 6 parques municipais concedidos à iniciativa privada. Lembrando que concessão é muito diferente de privatização. A concessão estabelece regras, metas e indicadores claros ao longo de 20, 30, 35 anos, aí varia de acordo com o contrato, em que esse player privado, esse investidor privado, precisa cumprir isso que está estabelecido no contrato delineado, no edital
para concorrência e depois no contrato assinado. E depois desse período de tempo, seja quantos anos forem, esse ativo público, esse bem público, volta para o poder público, que pode fazer um novo edital de concessão com outros indicadores, com outras ambições, ou pode, de fato, manter estatal, manter sob domínio estatal, como era antes da concessão. No caso da privatização, não é uma coisa definitiva, né? Então, não se aplica nesse caso. Esse edital para esses 6 parques ele foi dividido em 2 blocos, né? Um bloco tem um perfil um pouco mais costeiro, litorâneo, que é o parque, por exemplo, inclui-se, por exemplo, o Parque Garota de Ipanema, perto da praia. Tem o Pico Dois Irmãos, né, se eu não me engano, também com vista para a praia de Ipanema, Leblon. E você tem um outro bloco que tem uma característica mais urbana, mais de esporte, lazer, entretenimento para a população, como, por exemplo, o Parque de Madureira, o qual você tem uma demanda da população no entorno grande por falta de instrumentos, por falta de atrativos, por falta de aparelhos de lazer e entretenimento oferecidos a essa população que é historicamente mais marginalizada. E aí, para um bloco de concessão, você pode explorar eventos dentro do parque, você pode explorar restaurantes, você pode explorar café, você pode explorar atividades esportivas. E para o outro bloco tem uma característica mais ecoturística propriamente dita, com trilhas, caminhada, mirante, enfim, uma coisa um pouco mais ligada a ambiental, senso estricto, né? Esses 2 blocos, esses 2 grupos de parques foram concedidos na mesma oportunidade. Tem aí mais 70 milhões previstos em investimento ao longo dos anos. Vai gerar bastante oportunidade de emprego para a população próxima, né? Eles, nesse edital, nesse contrato, eles são avaliados em termos de desempenho periodicamente, e quanto mais eles absorverem a mão de obra local, comprovar que estão capacitando e absorvendo pessoas do bairro, das localidades próximas, mais eles pontuam positivamente na avaliação de desempenho desses editores. Muito bom. Então, cabe ao poder público acompanhar, fiscalizar, para ver se eles estão cumprindo o que foi colocado nas cláusulas contratuais. E, caso não estejam, existem mecanismos previstos lá também para advertência, punição, até, quem sabe, em última instância, o término do contrato e multa de rescisão, enfim. Então, cabe ao poder público fazer esse papel. Acho que isso é uma esperança grande, porque à medida que você coloca alguém que vai se capitalizar, que vai gerar emprego e renda por meio desse ativo ambiental, que são esses parques, com diferentes características, repito, um com uma pegada mais verde, mais ecoturística, o outro com uma pegada mais urbana, entretenimento, mas isso faz com que, obviamente, o seu administrador, o seu gestor, queira que esse ativo seja cada vez mais valorizado e não degradado e não sucateado, porque isso vai desvalorizar o ativo dele e, consequentemente, vai reduzir o potencial de renda, de lucratividade que essa gestão pode vir a ter. E aí, quando a gente consegue colocar todos esses atores dentro desse mesmo contexto, onde o objetivo comum de todos é que aquele ativo seja cada vez melhor cuidado, valorizado, eu acho que é um golaço, é ganha-ganha para todos. E lembrando que a comunidade, as crianças, as famílias, enfim, as escolas, quem quer que seja, continua tendo acesso gratuito, acesso liberado, né, para ir e vir a hora que achar que é melhor, enfim, o dia que achar que é melhor, normalmente.
né? O que se agrega valor econômico dentro desses parques é na oferta de serviços, na oferta de experiências que antes não haviam. Mas, em contrapartida, até para quem vai frequentar lá sem consumir essas ofertas, vai se beneficiar de maior segurança, maior fiscalização e maior preservação ambiental. Então, acho que demoramos muito para concluir. Desculpa estar me alongando, mas Não tem concluindo. problema. Conteúdo é sempre bom. Eu tô falando pro Bruno Man que aqui não é só um podcast. Isso aqui, a gente aqui tá fazendo conteúdo de matéria de curso. Matéria de curso. Assim que é bom. Um podcast que parece sala de aula e que parece também uma troca de experiência recíproca, né? A gente sempre acaba aprendendo um com o outro. Mas, enfim, para concluir, o que eu estava dizendo é que o Rio de Janeiro, a capital, a prefeitura, demorou muito, os tomadores de decisão demoraram muito tempo para acordar, para despertar para essa possibilidade. Mas eu acho que agora a gente está num bom caminho. Para que isso fosse viabilizado, teve a participação do BNDES também, que é um banco que já tem expertise em editais de concessão para ativos ambientais em nível federal, inclusive. E tem tudo para dar certo. Eu estou bastante esperançoso que o modelo não só dê certo, como seja replicado para outras localidades também. Acho que esse é o caminho, a gente agregar valor ecoturístico, trazendo a iniciativa privada para fazer parte disso. Eu achei ótima a sua resposta. E a pergunta que eu vou fazer agora é até um impulso, que eu acho que você vai meio que continuar na mesma linha de raciocínio. Na verdade, eu vou fazer duas perguntas em uma. Hoje a gente vive um cenário que não quero generalizar o carioca, mas parte dos cariocas não respeitam o pouco que a gente conquista através dos impostos. Que você entra no VLT, ele tá todo sujo, com papel de bala, resto de lanche. Você entra no trem, tá a janela quebrada. A praça que eu e você, nós criticamos tanto, que geralmente um vereador faz aquela praça para ganhar voto, mas ainda assim é um bem público, né? Que é feito com o nosso dinheiro. O cidadão vai lá e quebra a praça, quebra o balanço, quebra o escorrego. Então, parte dos cariocas já tem essa cultura de destruir. Então, eu queria saber, através do ecoturismo, como conscientizar a população de que tem que conservar as áreas verdes e como, de fato, conservar as áreas verdes através do ecoturismo. Bom, o ecoturismo, quando ele passa a ser compartilhado por outros responsáveis, outros atores responsáveis, como eu ilustrei na minha fala anterior, ele já vai beneficiar diretamente a preservação ambiental, porque, como eu disse, tem que preservar aquele ativo, tem que cada vez mais valorizar ele. Obviamente, isso implica em fiscalização, isso implica em vigilância, isso implica em manter as áreas íntegras. Ponto. Agora, do ponto de vista de comportamento individual, de comportamento de sociedade e como que o poder público pode ajudar a forjar esse caráter enquanto sociedade, eu acho que tem uma parte educativa, tá? Uma parte educativa cultural que a gente precisa resgatar, onde as pessoas têm que lembrar, isso é importante a gente frisar, o carioca tem que se lembrar que se ele tem orgulho de ser carioca, talvez a gente não tenha tanto orgulho do Rio como ele era antes. Mas nós temos orgulhos associados às nossas raízes, né? A raiz de quem ama a cidade, de quem ama o seu bairro, de quem ama a sua praia, a sua paisagem, a sua lagoa, o que quer que seja. Quer dizer, parte da alma carioca, parte da identidade carioca, parte importante é a nossa conexão com esse ambiente, com essa paisagem. E essa paisagem só é o que é porque tem mar, montanha, rios, lagoas e florestas. Ou seja, sem os ativos ambientais, a gente perde a nossa identidade. Então, acho que tem que ter um trabalho nesse sentido de resgatar esse orgulho, essa conexão que o carioca, a alma carioca tem com a paisagem tropical, que é isso é parte da nossa identidade. Isso do ponto de vista cultural. Do ponto de vista educativo, cabe a gente sempre salientar, especialmente para gerações mais jovens, né, as crianças, os alunos de colégio, os adolescentes, os jovens, que
não é porque o seu avô ou o seu pai, sua mãe praticam algum ato inadequado com relação ao bem comum, à preservação do ambiente comum, que você precisa normalizar ou replicar isso. Não, você pode fazer diferente. Quantos de nós, mais jovens, olhamos para pessoas mais velhas, e eu tenho caso até na minha família de já ter acontecido isso, tenho certeza que muitos aí que estão nos assistindo também tiveram. A gente tá, sei lá, andando no carro, no banco de trás de um familiar mais velho que você, e o cara baixa o vidro e joga um papel de bala, joga um papel de biscoito pela janela, e você fica incomodado, porque você não faria aquilo te irrita. Isso é muito comum nas gerações mais jovens. Acho que a gente tem que continuar alimentando isso de que, olha, erros das gerações que vieram antes da gente não podem recair sobre nós. Nós temos a oportunidade de fazer diferente. Se não dá mais para corrigir comportamentalmente, educativamente, os mais velhos, que pelo menos nós possamos aprender como não fazer com eles. E eu acho que tem uma mudança geracional acontecendo nesse sentido. Eu vejo que os mais jovens, eles tendem a ser um pouco mais conscientes com relação a isso do que os mais velhos. Isso precisa ser intensificado. Nas escolas, inclusive, eu sou um defensor que tenha disciplina, que se incentive a disciplina de educação ambiental nas escolas. Eu também não acho que isso tem que ser obrigado goela abaixo, mas que se dê a oportunidade ao debate, né? Sim. Porque uma coisa é você falar de colégio público, outra coisa é você falar de colégio particular, mas eu acho que o debate é importante. A educação ambiental é uma matéria que forma caráter no final do dia, né? Forma caráter das crianças. Eu acho que é importante nesse sentido. Então, eu acho o debate válido. E dá para fazer educação ambiental não só teórica, como prática, explicando o que acontece com lixo, explicando como que funciona aquela telha da placa solar que a gente vê, a placa solar que a gente vê nas telhas das casas, como é que funciona diferentes mecanismos na prática, e com isso ensinando o conceito por trás disso, e que ajuda as crianças a se conscientizarem mais, com entendimento mais fácil. Mas, enfim, retornando, falei de cultural, falei de educacional, e agora eu acho que tem uma linha adicional aí, que é uma linha punitiva, fiscalizatória / punitiva. Por quê? Porque você não pode achar normal, a gente não pode normalizar o absurdo. A gente, infelizmente, tem essa mania aqui no Rio de normalizar o absurdo quando ele acontece reiteradamente, mas normalizar o absurdo de alguém ir lá e depositar quantidades expressivas de lixo em área irregular. Jogar um móvel, um eletrodoméstico num rio, na beira de uma lagoa, colocar dentro de uma mata perto da tua casa, atear fogo no mato. Entulho, vai fazer uma obra, pega, enche a beira da estrada de entulho. Uma série de coisas que a gente vê. Quando a gente fala do papel de bala, da embalagem do biscoito, da latinha... Cara, isso é coisa em microescala. A gente tá pegando leve. Isso é microescala. O pior é quando a gente vê isso como um comportamento sistemático, e especialmente em bairros que tem menos fiscalização, que tem menos presença do poder público, vai se tornando uma cultura. E aí, como é que você combate isso? Bom, já estou fazendo a questão da conscientização, do resgate cultural, educação ambiental. Então, eu tenho que ter uma linha também paralela de fiscalização / punição, se for o caso. Porque quando dói no bolso, quando negativa nome, quando impede de conseguir alguma documentação porque tem que resolver aquela dívida ativa, quando tem que regularizar alguma coisa no teu nome, no teu imóvel, o que quer que seja, aí vai pensar 2, 3 vezes antes de fazer uma besteira como essa. Não sei se você se recorda, uns anos atrás, há poucos anos atrás, teve aí a polêmica lei que se alguém jogasse uma bituca de cigarro na rua, o guarda municipal podia multar. Eu não tenho os dados, mas eu conheci diversas pessoas que falaram que foram abordadas por guardas municipais porque jogaram a bituca de cigarro em qualquer lugar, ao invés de jogar na bituqueira ou na lata de lixo. E que 3, 4 pessoas que me contaram isso disseram o seguinte: primeiro eu fiquei irritado, porque eu pensei que o guarda estava sendo invasivo, estava sendo ríspido demais,
Mas quando eu entendi o que ele estava me cobrando e por que eu estava sendo cobrado, eu entendi que eu fiz errado e tive uma certa vergonha. Ficou constrangido. E em terceiro momento, eu falei, faço questão de dar meu documento, tá aqui meu documento, me multa mesmo. Quanto que é? R$ 100? Quanto que é? Faço questão de pagar, porque essa multa aí eu tenho culpa no cartório, né? Como diria o outro. Então, assim, pessoas me relataram isso, diferentes pessoas, diferentes contextos. E eu acho que, de fato, quando o cara passa por esse constrangimento, eu acho que ele não vai repetir. Acho que ele vai pelo menos olhar para o lado e procurar uma lixeira na próxima oportunidade. Sim, sim. O papo tá tão bom que eu tô quase rasgando a pauta. Que a maioria das perguntas que eu tô te fazendo, você tá reparando que tá vindo na hora, né? Espontânea. E eu queria continuar nesse assunto. Eu vejo que na zona, quando a gente fala em turismo, a gente pensa em Cristo Redentor, Pão de Açúcar, praias, mais aqui ao lado da Zona Sul. E eu vejo que aqui realmente tem uma estrutura pro cara não cometer esse erro, de jogar bituca no chão, de jogar o papelzinho de bala no chão. Agora, para as regiões mais humildes, digamos assim, você não acha que falta uma certa estrutura pro Com cara? certeza. Falta. A primeira coisa que se repara é a falta de lixeira. Sim. Primeira coisa que eu reparo. Quando eu vou numa região mais subúrbio, mais carente, você vê menos lixeira. Segundo, as lixeiras que existem, não por acaso, estão em mais condições. Estão em mais condições, normalmente são lixeiras meio capengas, já com muito tempo ali, sem uma manutenção, sem uma substituição. E, consequentemente, elas estão também mais cheias. As lixeiras normalmente nessas áreas estão mais cheias. Por quê? Porque mesmo que tem gente que jogue na rua, você tendo pouca, enche rápido. Então, é ruim, inclusive, por uma questão de qualidade de vida urbana. Porque você, ao invés de distribuir mais lixeiras, tudo bem que isso dificulta a logística do recolhimento de lixo, da rota, né? Da empresa que faz o recolhimento, da Columbi. Mas você torna a rotina ali, a vida cotidiana das pessoas mais agradável. Então, a primeira coisa que eu reparo é isso. Outra coisa que eu reparo infelizmente, é que nas áreas de subúrbio, nas áreas mais pobres, mais carentes, você tem menos áreas verdes. Daí a importância também das praças, por exemplo. As praças, elas dão conta de um gargalo, de uma demanda histórica nessas regiões. Quando a praça está mal cuidada, a autoestima do bairro está mais baixa, as crianças estão mais prostradas, as famílias estão mais sobrecarregadas porque você não tem ponto de encontro, você não tem ponto de entretenimento, interrelacionamento social, de extravasar as coisas. A praça, ela tem a praça, ela tem vida, né? Ela tem vida social, ela tem vida cultural, ela tem vida física, esportiva, ela tem qualidade de ar, qualidade de paisagem, causa um bem-estar às pessoas quando você está numa área arborizada, numa área verde, numa área aberta, numa área bem cuidada, às vezes uma área que tem um lago, um chafariz. Então, assim, as praças são fundamentais para essas áreas de subúrbio e eu vejo que elas estão, infelizmente, sua grande maioria, com raras exceções, muito sucateadas e negligenciadas. E praça bem cuidada, praça com área verde, praça com equipamento esportivo, praça com parquinho, praça com tudo isso que a gente ilustrou, é praça com vida, né? Sim. Eu acho que a próxima pergunta tem até a ver com a sua resposta. Recentemente, eu fui conhecer esse termo recentemente, que é racismo ambiental. Uhum. E eu acho que tem a ver um pouco com isso que você falou, de faltar... que a gente está falando, na verdade. Faltar a lixeira para o lugar mais pobre, ter menos do que pro lugar... do que aqui no lugar mais nobre. Eu circulando aqui, a gente está em Copacabana, circulando aqui, eu vejo que tem mais espaços verdes, que o bairro ele tem mais vida do que, obviamente, isso é claro e evidente, do que as regiões mais humildes. E eu sei que o termo assusta, né? Não estou dizendo que eu concordo com esse termo, até porque eu estou aqui como um cara que está tirando uma dúvida. O termo assusta, mas o que você acha desse termo?
Cara, eu acho que ele é um termo, mais uma vez, sequestrado por um público mais progressista, de um público ligado também a essa coisa woke, né? Que a gente vê no mundo todo. Mas ele tem um fundamento aí por trás. Vamos superar a coisa estridente, a coisa da narrativa Da estridente. guerra ideológica. Isso, vamos superar isso. Vamos deixar isso de lado um pouquinho. Qual é o fundamento dele? O fundamento é: quando tem um desastre ambiental, quando tem um evento climático extremo, quem é que sofre mais? Quem é que sofre mais? Normalmente são populações que estão em áreas de risco, em áreas com maior susceptibilidade a desastres e eventos climáticos extremos. Sim. Certo? Historicamente, quem são essas populações? Populações em que pessoas marginalizadas, seus ancestrais, acabaram se concentrando nessas áreas. Uhum. E quem são essas pessoas? Devido a um processo histórico de formação enquanto país, normalmente são pessoas de pele preta. Não todas, mas uma maioria. Então, é racismo ambiental ligado diretamente a pessoas. O argumento é esse. Tipo, o nome é, Porque quando você tem um literalmente. desastre ambiental, um evento climático extremo, normalmente a maior parcela da população atingida é de pele preta. E esse é o fundamento Isso é um por dado. trás. Isso é o fundamento por trás. Isso não é um dado concreto, isso é uma teoria. É uma teoria. Existe um livro, né, que propôs isso lá atrás. Se eu não me engano, foi um livro. E se você fizer um censo, você analisar os dados de censo geográfico dessas populações que estão em áreas de risco, que normalmente são, por exemplo, no Rio de Janeiro, favelas e em morros, de fato há uma predominância de pessoas negras, enfim. Então... porque a gente também é um povo miscigenado. Então, assim... Mas, dito isso, eu não gosto de usar esse termo, apesar de admitir esse fundamento, porque eu acho que a gente reduz o problema a uma questão de pele, a uma questão que não é o foco, não é o mais importante. O mais importante é: existem pessoas, para isso já me basta, existem pessoas que incluem-se pretos, pardos, brancos, amarelos e outros, em situação de vulnerabilidade, em situação de risco, e que na próxima chuva intensa, a próxima chuva acima da média, uma família inteira pode ser ceifada. E eu acho que esse é o problema. Por isso eu não gosto do termo. Esse é o problema do termo e da guerra ideológica, da polarização que nós vivemos. Eu não estou dizendo que a polarização é de todo ruim. Porque é importante ter o contraditório, é importante... Gerar as pessoas quererem conscientizar, né? Exatamente. Mas o termo eu acho que foi propositalmente chamado assim para impactar, para dar aquele impacto, chamar a atenção. Mas o problema é esse, a questão é mais séria e acaba criando uma rejeição do outro lado. Acaba criando uma rejeição do outro lado, sendo que ambos os lados deveriam estar concentrados em resolver o problema. Aí, com esse termo... aparentemente, o outro lado já tem por automático ignorar o tema. Sendo que não é uma questão da cor da pele, é uma questão de condições de vida que as pessoas não têm. E por botar o termo dessa maneira e as coisas dessa forma, polarizando de uma maneira tão radical, eu acho que é prejudicial para quem tá dentro do problema, sabe? Eu acho que também não agrega, do ponto de vista de solução, não agrega. Ele mais racha, divide as pessoas do que agrega em busca de solução. Por isso é um termo que eu não gosto de usar, mas eu admito o fundamento, existe um fundamento por trás, como eu já expliquei. E eu acho que o mais importante é a gente endereçar soluções, políticas públicas, decisões que possam mitigar esses riscos. O que acontece? Existe uma
incidência histórica de invasões, de pessoas morando em área de risco, a ausência, total ausência, omissão do poder público com relação à fiscalização das áreas que muitas vezes deveriam ser, conforme a lei, preservadas, protegidas. Você, principalmente em áreas montanhosas, deveria ser área preservada, beira de rio também deveria ser área preservada, porque tem uma lógica, inclusive, de segurança para a população, quando tem inundação, quando tem chuva que aumenta o risco de deslizamento de terra. Aquele rio na Pavuna é um absurdo. Não sei se você Não, conhece. é um Há mais anos. absurdo que o outro. Tem rios que... E isso não é só do Rio capital, né? No estado do Rio, você passeia por aí, você vai ver isso. Um monte de rio com as suas margens invadidas, as pessoas se colocando em risco, e faz anos que não tem uma chuva intensa acima da média histórica. A hora que tiver, vem abaixo. E aí a casa cai. Passam uns anos ou meses, outra casa começa a ser formada, e assim por diante. Mesma coisa com encosta e topo de morro. Então a gente precisa primeiro interromper isso, um problema crônico, reincidente, que a gente tem que interromper. Para de aumentar o tamanho do problema, a gente tem que impedir isso. Ah, como é que impede? Bom, fiscalização é uma coisa, a outra é, olha, existe uma demanda por moradia e preço acessível de moradia. Como é que a gente trabalha isso? Trabalha isso dentro de uma política urbana, de crescimento urbano. E eu sou defensor do crescimento vertical, verticaliza a cidade, prédios populares verticalizados em áreas que tenham ligação direta com meios de transporte público, seja metrô, seja trem, seja ônibus, seja VLT, tem que estar conectado na malha. E vai aumentando as condições de financiamento a juros mais baixos, em condições mais populares para a aquisição desses imóveis e, enfim, isso está ligado diretamente a planejamento urbano, plano diretor de cidade. E mecanismo para isso existe parceria público-privada. Você tem casos, por exemplo, de montar o condomínio e na área comercial, no primeiro, no segundo andar, próximo ao térreo, é a área de exploração comercial. A prefeitura cede o terreno, o cara faz o prédio e aí tem unidades com preço abaixo do mercado e a prefeitura entra como fiadora de... Enfim, tem uma série de formas para beneficiar que pessoas de menor renda possam acessar moradias, empreendimentos imobiliários que deem dignidade, que deem segurança e que sejam ao mesmo tempo acessíveis. Mas não vai resolver de um dia para a noite, não vai resolver em poucos anos, mas precisa começar a ser resolvido. Primeiro a gente estanca o problema e gradativamente ao longo dos anos a gente vai tentando endereçar essas demandas. Tem várias coisas que precisam ser feitas ao mesmo tempo. Falei de parceria público-privada, tem as moradias construídas pelo próprio poder público, que pode ser feita, mas aí também tem a limitação orçamentária para o poder público conseguir fazer isso. E você tem os prédios públicos, que muitas vezes são abandonados, são subutilizados e que poderiam estar recebendo investimento, poderiam estar também, por meio de parceria público-privada, destinando parte dessa estrutura para a moradia popular em troca de outros benefícios econômicos que faça a conta fechada esse projeto, né? E... Enfim, acho que tem a ver com isso, né? Sim. A gente acabou saindo um pouco do ecoturismo. Mas, faz parte. Quando o papo é bom, é assim mesmo. Mas voltando para o ecoturismo, então. Se amanhã você conhecer um jovem que queira empreender nessa área, quais seriam os seus argumentos para convencer ele? Um jovem no Rio de Janeiro que queira empreender no mercado direto ou indiretamente relacionado a ecoturismo, ele precisa entender a cadeia turística que existe hoje. Você tem a cadeia turística que que está relacionada a turismo de eventos, tem a que está relacionada ao turismo urbano, gastronômico, experiências da própria cidade, né? O turista que vem para viver Rio de Janeiro, o turista que vem para um evento no Rio de Janeiro, porque o evento no Rio tem valor agregado em dobro, porque além de ser o evento interessante que ele tem, que ele quer participar, ele ainda está indo para um evento que é no Rio, então o cara tem interesse também de vir para o Rio. Você tem o turismo ecológico, né? O turismo ambiental, que aí está relacionado aos parques, está relacionado a Pão de Açúcar, está relacionado a praias, né? Tem uma série de praias. Quando a gente sai aqui, a gente está em Copacabana nesse momento, mas se você for em direção a Barra, Recreio, Prainha, Grumari, um espetáculo, né? Para ecoturismo é uma maravilha.
Enfim, você tem que entender a cadeia de atores que existem ali dentro do tipo de turismo que você quer participar. Acho que você tem que se capacitar enquanto empreendedor. Isso vale para qualquer área, não só o ecoturismo. Então, entender quais são os seus passos iniciais para romper a burocracia que normalmente te aflige, que normalmente te assusta. Então, assim, o que eu preciso superar? Eu preciso envolver contador, deixa eu conversar com alguém que já abriu um negócio antes, quem já abriu uma empresa prestadora de serviço na área turística, para entender isso. Você precisa fazer uma prospecção de mercado para entender se o mercado é rentável, se faz sentido ou não, afinal de contas é um negócio, é uma empresa, então ela precisa ter lucro, ela precisa ficar de pé para que você possa se remunerar e possa pagar a todos aqueles que estão trabalhando contigo de alguma forma. E esse saldo tem que ser positivo, tem que ser uma perspectiva de crescimento. E eu acho que você tem que começar a se conectar com quem já está, entender demandas de quem é maior que você, que está lá, e oferecer você como um solucionador de uma pequena demanda de uma cadeia que é muito maior. E assim você vai percebendo essas lacunas e vai tentando entrar e empreender, aumentando o seu escopo de atuação. Muitas vezes a gente quer começar um negócio já agigantado, né? No nosso projeto, no nosso idealismo. Mas muitas vezes o projeto, uma empresa, um negócio, para ele se tornar grande, ele precisa pensar grande, mas agir pequeno. Se você for muito efetivo, muito eficiente, muito competente para solucionar naquele ponto específico aquela demanda, aquilo vai te dando possibilidade de crescer, de aumentar, e aí um dia você pode ser um player maior. Então não é muito diferente do que conselhos que eu poderia dar para empreendedores de outras áreas, né? Só estamos adaptando um pouco para esse ecossistema do negócio de turismo e turismo ecológico especialmente. Posso garantir que um dos melhores lugares para você fazer ecoturismo no Brasil potencialmente é o Rio. Ele não é hoje, mas potencialmente é o Rio. Então a gente precisa ter cada vez mais pessoas preocupadas com esse assunto para fazer isso se tornar cada vez maior como volume de negócios. Vamos fazer um bate-bola? Vamos. Melhor país que você já visitou? Holanda. O melhor país que você moraria? Um país que você moraria? Uruguai. Que não fosse... Uruguai. Comida preferida que já comeu no Brasil e uma que já comeu lá fora? Minha comida preferida é estrogonofe no Brasil. Não é brasileira, mas foi no Brasil. Pois é, mas já virou a brasileirada, né? Mas lá fora, eu acho que carne argentina, churrasco argentino. Nossa, eu tenho muita vontade de experimentar. Quem sabe Vou te falar, tem que escolher bem o restaurante, porque muitos ficam no chinelo para bons restaurantes brasileiros também. Depende. Bom saber. Vamos lá. Um sonho que você ainda não realizou e gostaria de realizar, seja na vida pessoal ou profissional? Eu sonho um dia poder fazer a diferença como tomador de decisão e colocar em prática tudo aquilo que eu estudei e que eu acho que é caminho para melhorar a minha cidade, ou o meu estado, ou o meu país, né? Enfim, eu acho que eu posso fazer muitas coisas no meu dia a dia, como profissional, como empreendedor, como um ser que se conecta com as pessoas, que faz boas ações. Isso eu faço no meu dia a dia. Mas para ganhar escala, magnitude, dar vazão, a gente precisa chegar na condição de ter a caneta na mão como tomador de decisão, como gestor público. Eu espero que um dia eu possa ter essa oportunidade para me sentir realizado. E se aqui dentro do Brasil você não morasse no Rio de Janeiro, onde você moraria? Olha, essa pergunta é difícil, porque tem muitos lugares que eu moraria no Brasil. Muitos. Mas eu vou citar aqui... Uns três. 3, tá bom. Fora do Rio capital, eu moraria em Búzios. Eu adoro Búzios, tem uma conexão com aquela península, na região dos lagos. Ainda no Brasil, eu moraria em Vitória, onde eu já morei, que também é uma cidade muito especial. Também tem um lugar importante de Vitória no meu coração, terras capixabas. E em terceiro lugar, Santa Catarina tem muitos lugares bons, mas acredito que se tivesse que escolher um só, eu diria
Florianópolis, também é um lugar muito interessante, muito especial. E essa aqui o Bruno conseguiu se virar, ele deu uma enrolada, mas essa é a pergunta eu vou fazer a todos que sentarem aqui nessa mesa, e é difícil. Eita! Hélio, o que é a vida pra você? Essa era a minha intenção. A vida, ela é... busca por um propósito. Isso é vida. Gostei da resposta. Cara, obrigado. Você conseguiu manter o nível aqui. O Bruno Casuhiro, já no primeiro episódio, jogou o nível lá em cima. Você conseguiu manter. E acho que ficou faltando assunto. Eu gostaria que você voltasse, cara. Você vai ser muito bem-vindo. Vamos marcar pro pessoal não enjoar da minha cara aí. Daqui a uns meses eu volto. Obrigado aí. Obrigado mesmo pela presença, meu amigo. Muito Tamo obrigado. junto. Até a próxima viagem. Um abraço.